Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Estamos em dezembro. Dezembro comemoramos o nascimento de Jesus e, independentemente se foi 25, se foi dezembro, esse é um momento especial onde o mundo vai olhar para esse momento da cruz de Jesus e vai se pronunciar a respeito, a contra, a favor. Mas o certo é que é uma época diferente na maioria dos países do mundo. Porque eu sei que há países que não comemoram o Natal e, portanto, Jesus não chegou lá ainda. Mas Deus tem nos abençoado e certamente chegará. Então, nossa série chama-se O Verdadeiro Natal e o assunto hoje é o anjo, Maria e o anúncio. Um momento onde Maria vai descobrir, vai saber através do anjo o que vai acontecer. Nós vamos ler então Lucas 1, capítulo 1, versos 26 a 38. Vamos ler juntos. Se você tem uma Bíblia aí, se você não tem, é só me ouvir. No 6º mês foi o anjo Gabriel da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Davi, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para que aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo então se ausentou dela. O anúncio. Então o texto fala da visita do anjo a Maria. É um texto bem conhecido, né? Quando as coisas são muito conhecidas, a gente não presta muita atenção, né? A gente tem esse problema. O cristianismo ele tem tanto valor, tanta graça, tanta misericórdia, tanto poder, mas a gente, depois de algum tempo, o ser humano tem essa coisa de enjoar, né? Espero que não seja o seu caso. E se for, alegre-se e renove-se. Assim acontece com a visita de Deus das nossas vidas. Ele é tão presente, tão contínuo, que muitas vezes já não é percebido. E a gente perde uma grande oportunidade de viver na alegria e na paz do Senhor. Bom, o anúncio do anjo a Maria vem depois do anúncio do anjo a Zacarias. Nos dois casos, anuncia-se um nascimento. E vale a pena comparar os dois anúncios para perceber as semelhanças e as diferenças. Descrevendo a visita do anjo a Maria e a Isabel, Lucas, então, ele fala sobre as visitas de Deus. Várias mulheres estéreis do Antigo Testamento: Sara, mãe de Isaac; Ana, mãe de Samuel; a mãe de Sansão. E todas elas hoje tinham anunciado o nascimento de um filho com missão importante na realização do plano de Deus. E agora, ele faz o mesmo anunciando a Isabel, esposa de Zacarias, e a Maria. Mas Maria não é estéril. Ela é virgem. No Antigo Testamento, o anjo de Deus muitas vezes é o próprio Deus, é o próprio Jesus que vem para dar o recado. A palavra de Deus chega a Maria não através de um texto bíblico, mas através de uma experiência profunda de Deus, que foi a visita do anjo. Foi graças a essa
ruminação. Sabe o que é ruminação? É quando a vaca, ela vai, o boi, né, a vaca, os animais ruminantes, eles vão lá e comem, tá. E você já viu várias vezes, o cavalo também acho que faz isso. E você vê eles mastigando. Você fala, mastigando o quê? Não tem nada para comer? Pois é. Eles têm 2 estômagos, vai e volta para você. Fala, que coisa nojenta. Não, eles estão ruminando, comendo de novo. Maria começa a ruminar, ela começa a pensar sobre o que foi dito. Ela quer reagir àquela situação. Ela tem perguntas a serem feitas. E ela fala, né? Ela foi capaz de perceber a palavra de Deus na visita do anjo. A palavra que é dita aqui em Lucas 26, 1, 26, 27, ela faz a entrada na vida. Lucas apresenta as pessoas, os lugares, uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. Nazaré, uma cidadezinha na Galileia. Galileia era a periferia, o centro era a Judéia e Jerusalém. Lucas encontra Jesus e a situação toda exatamente como descrito nas profecias, que nós já falamos lá no nosso primeiro encontro. Se você não viu, vá lá e veja. O anjo Gabriel, então, é enviado de Deus para essa moça virgem que morava na periferia. Ela morava no Capão Redondo. O nome Gabriel significa Deus é forte. E o nome Maria significa amada de Deus. Ou Deus é o meu Senhor. A história da visita de Deus a Maria começa com a expressão do 6º mês. Trata-se do 6º mês de gravidez de Isabel, a sua parente. Uma senhora já de idade, precisando de ajuda. A necessidade concreta de Isabel é o pano de fundo de todo esse episódio. Você pode ler lá nos versos 26 e 36 a 39. Qual foi a reação de Maria? Foi no templo que o anjo apareceu a Zacarias. Zacarias, o marido de Isabel. A Maria, ele aparece na casa dela. É outra situação, é outro propósito, é outra busca. A palavra de Deus atinge Maria no ambiente da vida de cada dia, no seu particular, na sua proposta, no seu caminhar. E não é assim que é, fala a verdade. Deus não fala com você saindo para o trabalho, fazendo as coisas da casa, planejando o final de ano, planejando os próximos anos, tentando decidir o que você vai estudar, ou qual é o seu propósito de vida. O anjo diz, alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Palavras semelhantes já tinham sido ditas a Moisés, a Jeremias, a Gideão, a Ruth e outros. Né? Eles abrem o horizonte para a missão que estas pessoas do Antigo Testamento deviam realizar a serviço do povo de Deus. Alegra-te, alegra-te. Irmão, eu imagino que você e eu também temos essa mesma proposta. Alegra-te. Deus te chamou com um propósito de anunciar o Jesus, de usar esse Natal, essas festas, para dizer que Deus ainda está presente na sua vida. E renovar esse amor que você já tem por ele. Né? Maria, intrigada com a saudação, por quê? Porque não fazia muito sentido, ela era mulher, né, para as feministas de plantão aí. Maria procura saber o significado, ela rumina aquilo. Irmão, eu vou dizer de novo, alegra-te, Deus te chamou com um propósito, seja homem, seja mulher. Você consegue entender isso? Porque as nossas picuinhas, elas vão desaparecer se você conseguir entender que o propósito de Deus não é administrador de picuinhas. Deus te chamou com um propósito.
Mas você precisa saber o significado. Maria tinha isso no coração, ela ruminou isso. Ela é realista, ela usa a cabeça, ela quer entender. Ela não aceita qualquer aparição ou inspiração. Ela precisa entender o que está acontecendo. Então o anjo explica: não tenha medo, Maria. Esta é sempre a primeira saudação de Deus ao ser humano. Né? Eu lembro do próprio Moisés, né? Quando ele via a sarça ardente que não se consumia. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Em seguida, o anjo recorda as grandes promessas do passado que vão ser realizadas através do filho que vai nascer de Maria. Ele conta a história do propósito. E você também sabe do propósito e das histórias do propósito. A Bíblia está aí para que você não precisa de visita de anjo. Amém? Este filho deve receber o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E nele se realizará finalmente o reino de Deus prometido a Davi, que todos estavam esperando ansiosamente. Esta é a explicação que o anjo dá a Maria para ela não ficar assustada. Imagine se ela não ficou, né? Ela faz outra pergunta. Mas Maria, ela quer entender. Irmão, a coisa que eu mais sofro como pastor é ver que aquele que está procurando a Deus, procurando a palavra, não pergunta. Ele não fica preocupado em entender quais são os caminhos e os passos. Deus te chamou com propósito. Mas ele não quer saber que propósito foi esse. Ele quer um troço assim, né? Quer ser outra Maria, né? Se for uma mulher, ou quer ser um outro Moisés, se for homem. Mas o propósito aqui vai muito além de ser Maria ou de ser Moisés. Você fala, pastor, Maria, mãe de Jesus, tá, eu exagerei nessa. Mas Moisés estava carregando um povo, 2,5 milhões de pessoas pelo deserto. E você carrega quantos? Em quantos desertos? Não é? Fala a verdade, fala para mim. Maria tem consciência da missão importante que está recebendo, mas ela permanece realista. Ela quer entender. Irmãozinho, você precisa entender que quando você entender o que Deus quer de você, você vai realizar com prazer, com amor e com alegria e paz. Não se deixe embalar pela grandeza da oferta e olha a sua condição. A pergunta dela. Olha que coisa fantástica. Como é que vai ser isto se eu não conheço homem algum? Ela nunca tinha tido uma relação física. Como é que ia nascer o bebê? Porque ela já sabia como é que era. Ela já sabia que não tinha esse papo de a cegonha atrás, era papo furado. Ela analisa a oferta a partir dos critérios de Deus. Por quê? Porque a pergunta dela tem a ver com esse Deus do impossível. Por isso, o santo que vai nascer de Maria será chamado Filho de Deus. Quando a palavra de Deus é acolhida, algo novo acontece pela força do Espírito Santo. Porque eu preciso dessa ligação que me traz ao mundo espiritual. Não estou falando de dois mundos, não. Estou falando de você mesmo. Né? Algo tão novo e tão surpreendente como um filho nascer de uma virgem ou como um filho nascer de Isabel, uma senhora já de idade, da qual todo mundo dizia que ela não podia ter filhos. E hoje acrescenta, e olha Maria, Isabel, tua prima já está no 6º mês. É como se a minha esposa Gisélia, com 60, ficasse grávida. Né? É melhor falar baixo, né? Vai que fica. Maria, então, se entrega. E ela diz assim para o anjo. A resposta do anjo clareia tudo para Maria. Ela se entrega ao que Deus está pedindo e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria usa para si o título de serva, empregada. Usa-me. Que deveria ser a mesma
vocação, porque somos vocacionados para servir. Servir ao Senhor enquanto servindo o próximo. Ninguém aqui foi vocacionado para mandar. Porque mandar, ou melhor, liderar, não é mandar. Liderar é servir também. E nem todos vão nesse caminho. Mas todos nós seremos servos. Amém, irmão? O título vem lá de Isaías, que apresenta a missão do povo não como um privilégio, mas sim como um serviço a outros povos. Mais tarde, Jesus, o filho que estava sendo gerado naquele momento, definirá a sua missão como um serviço. Ele diz assim: não vim para ser servido, mas para servir. Eu vou exagerar aqui, né? Aprendeu com a mamãe. Claro que não. Mas a mamãe já tinha aprendido de Deus. Eu quero terminar aqui com o último comentário sobre Maria. Lucas não fala muito sobre Maria, mas o que ele fala tem grande profundidade. Quando fala de Maria, ele está pensando no povo, e como Deus vai abençoar o povo através dela. Ele apresenta Maria como modelo para a vida das comunidades, né? É a maneira que ela se relaciona com a palavra de Deus, a maneira com que ela quer entender Deus para servir Deus de olhos abertos e não servir no susto. Ele vê a maneira mais correta para a comunidade relacionar com a palavra de Deus, acolhê-la, encarná-la, quer dizer, torná-la viva, vivê-la, aprofundá-la, ruminá-la, engolir, pensar onde Deus vai me levar hoje. Com que propósito? O que eu tenho que fazer? Fazê-la nascer e crescer, deixar-se moldar por ela, mesmo quando não entendemos ou quando ela nos faz sofrer. Essa é a visão que está por trás desses 2 capítulos de Lucas, que falam de Maria, aquela que concebe que é um vaso que Deus usa para Jesus vir ao mundo. Seu Natal precisa ser diferente. E ele tem tudo para ser. Né? Que ele seja realmente um momento de ruminação da palavra de Deus. Que mais do que em qualquer momento, o anúncio do nascimento de Cristo, do nascimento de Jesus, te transforme num ser humano capaz de viver o Evangelho todos os dias da sua vida. Amém? Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê sabedoria para cada dia. E amanhã nós vamos falar sobre o outro personagem que é muito interessante, José. José. Nós vamos falar sobre esse homem que Deus usou para ser o pai humano de Jesus nesses dias. Que Deus te abençoe. Te vejo amanhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.